Olá, eu sou a Daniele e estou aqui mais uma vez para continuar o nosso bate-papo com o tema Professor, o que esperam de você? Agora nós estamos na parte 2. Nesse novo vídeo, nós vamos continuar o assunto abordado no anterior. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre as mudanças que estão ocorrendo na escola nesses tempos atuais. Mudanças que nem todas estão 100% concretizadas, mas que são necessárias para que a escola possa atingir e acompanhar todo esse mundo novo, esse mundo tecnológico, esse mundo com novas necessidades, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e vamos lá! Para a gente começar o vídeo, vamos começar falando um pouquinho sobre o surgimento da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, após muito tempo de estudos entre professores, entre pesquisadores, muitas pessoas estavam envolvidas mesmo na produção da BNCC. Depois de muitos anos, ela foi finalmente colocada em prática e exigida, a partir de então, que todas as escolas começassem a utilizá-la dentro do seu ambiente escolar, né, dentro da sua realidade. Vamos entender, então, o que é a BNCC. Para a gente entender o que é essa base, a gente tem que começar lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB. Foi nessa lei, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que realmente surgiu a ideia de se criar a base. Até então, nós tínhamos como um documento norteador para poder entender e conhecer um pouquinho sobre o que cada faixa etária precisa aprender na escola, desde a educação infantil até o fundamental, até então, nós tínhamos dois documentos, que era o Parâmetro Curricular Nacional, os PCNs, do ensino fundamental, e o RCNEI, que é os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Esses dois documentos, eles eram, na verdade, não norteadores, mas eram sugestões, orientações. Então, olha só, eu quero montar o currículo da minha escola, quero montar o currículo da minha rede de ensino. Eu posso usar o PCN, então, no ensino fundamental, para poder encontrar lá o que o meu aluno do primeiro ano precisa aprender em português, em matemática e tudo mais. Isso sucessivamente. Porém, isso não era lei, isso não era obrigatório para todo o Brasil. A gente seguia aquilo como uma orientação. Ele era meio que um suporte para os professores. Porém, com a LDB, surgiu a necessidade de se criar uma base nacional, um documento onde todas as escolas do Brasil inteiro iriam utilizar para poder direcionar o trabalho pedagógico com as crianças, tá bom? Então, através da LDB, através dessa lei, é que surgiu, então, a necessidade de se criar a Base Nacional Comum Curricular. E o que é, então, essa base? Vou ler para vocês aqui, tá bom? É um conjunto de orientações, é uma política de Estado para referência nacional que estabelece os objetivos a serem alcançados pelos alunos. Ela determina competências e habilidades que devem ser atingidas pelas componentes curriculares. Vou simplificar para vocês, tá bom? A partir da criação da BNCC, todas as escolas devem segui-la e a partir dela criar o seu currículo, certo? Então, isso o Estado, né, quer garantir que todas as crianças do Brasil inteiro tenham acesso ao mesmo conteúdo. Ou seja, eu estou tentando, de alguma forma, fazer com que haja uma justiça, né? Uma igualdade de ensino para todas as crianças. As crianças que moram na zona urbana, na zona rural, crianças que moram no interior, nos grandes centros. Então, a gente está tentando, através da base, garantir que todas essas crianças tenham acesso a todos os conteúdos de uma maneira mais igualitária, tá bom? É óbvio que a gente tem que levar em consideração muitos outros fatores, certo? A gente não pode simplesmente acreditar que um único documento vai ser capaz, né, de garantir isso. A gente tem que levar em consideração as condições das escolas, as condições de acesso à escola, porque a gente vê aí muitas reportagens onde crianças andam quilômetros para chegar à escola. A gente tem que levar em consideração muitas escolas que não têm os recursos necessários,
né, que não tem um laboratório, muitas escolas que não tem, que está com ausência, né, com falta de professores mesmo. Então, as condições físicas e estruturais da escola também precisam estar de acordo, né, para poder atingir, para poder receber esses alunos e aplicar tudo aquilo que a base propõe. Mas, de qualquer forma, ter um documento norteador já é um grande passo. Né? Todos os professores já têm onde recorrer para poder montar o seu planejamento, certo? Então, o objetivo principal da base é garantir aos estudantes o direito de aprender, um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns, tá bom? Então, a ideia é que de norte a sul do Brasil, todos os estudantes tenham acesso à aprendizagem de uma maneira mais igualitária, ok? Bom, outra coisa que mudou com a base é o olhar do professor. Até então, o olhar do professor era mais voltado para o conteúdo. Quais são os conteúdos que eu tenho que ensinar no quarto ano? Quais são os conteúdos que eu tenho que ensinar no terceiro ano em português e matemática? Legal! Porém, agora mudou esse olhar. A partir do momento onde a gente coloca o aluno como um ser, um sujeito atuante em sala de aula, onde o professor deixa de ser aquele detentor de todo o conhecimento e passa também a ser mediador da aprendizagem, essa postura tem que mudar. E esse perfil também. Então, a partir do surgimento da base, da aplicação dela no ambiente escolar, mudou a figura do professor. Certo? O professor agora, ele é o mediador do conhecimento e ele tem que avaliar as crianças e trabalhar através das competências e das habilidades. Então, o meu foco principal hoje não é mais o conteúdo. Meu foco principal hoje são as habilidades que eu vou trabalhar com as crianças para que eu possa atingir a aprendizagem. E através dessas habilidades, eu vou definir quais conteúdos que eu tenho que trabalhar para poder atingir essas habilidades. E a partir do momento onde eu consigo atingir essas habilidades, eu consigo até então desenvolver nas crianças maiores competências, certo? Então, a ideia principal agora é de trabalhar através de habilidades e competências. O foco principal é esse, e não mais os conteúdos, tá bom? Outra coisa que mudou também é que a base ela propõe uma maior inserção da tecnologia em sala de aula. Então, se você for ler a base nacional, aquilo que ela propõe como habilidades, ela também vai ter ali textos da internet, redes sociais, a utilização do celular, a utilização do próprio computador como ferramenta de trabalho, né? Então, essa é uma grande mudança que a BNCC traz para a gente. E a partir do momento onde nós temos um documento que diz que a gente precisa trabalhar com as habilidades voltadas para a tecnologia, as escolas também precisam oferecer esse material. As escolas precisam estar informatizadas e precisam ter na sua estrutura física laboratório para garantir que esse ensino seja regular. E é aí que a gente vai ter uma outra discussão mais para frente, tá bom? Outra coisa que muda um pouquinho através da BNCC, as avaliações. O professor vai avaliar o aluno de uma maneira mais global. Não vai simplesmente pegar a prova desse aluno e vai dizer o seguinte, olha, ele acertou 5 questões, errou 5 questões, então a nota dele é 5. Ou C, né, que algumas escolas atribuem por letra. Bom, a gente vai ter que avaliar o aluno, sim, por aquilo que ele produz, mas também pelas suas dificuldades, pelas suas facilidades, por aquilo que ele tem defasagem, pelas suas habilidades. O olhar do professor para o aluno vai ser um pouco mais amplo do que simplesmente avaliar de uma maneira matemática, né? Somando pontos de uma prova. Tá? E o material didático também foi todo reformulado. Então, desde o ano passado, os livros didáticos foram todos modificados e eles tiveram que necessariamente serem refeitos a partir da base nacional. Então, se você tem acesso a livro didático, você pode observar, principalmente se você é o professor, que as atividades e os textos que tem no livro, eles têm sempre lá destacado qual é a habilidade que está sendo trabalhada através de cada um.
porque os livros também tiveram que ser reformulados. Houve um tempo hábil para isso, os livros do PNLD, que o governo já disponibilizou para as escolas, ele já veio totalmente reformulado, mas foi uma grande mudança também, certo? Então, através da base nacional é que as escolas conseguem hoje produzir o seu currículo de ensino, tanto as escolas privadas quanto as escolas públicas, tá bom? Então, a gente monta o nosso currículo para poder trabalhar e cada professor ter o seu planejamento através da base. Uma coisa importante por mais que nós temos esse documento que norteia e que nos dá todas as ferramentas para que o ensino seja igual para todo mundo no Brasil, tem que levar em considerações as diferenças regionais. Então, a base, ela respeita essas diferenças também, tá bom? Diferenças regionais e culturais de cada região. Então, eu posso sim aplicar, eu posso sim introduzir no meu currículo algumas particularidades da minha região, que fazem parte da minha cultura e que não necessariamente é igual à da escola da minha cidade vizinha ou a escola que tem lá no sul do país, certo? Então, a base, ela permite que a gente faça essa adequação de acordo com a região e a cultura de cada região. Legal? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos continuar, então. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo das mudanças que ocorreram com a chegada da BNCC, tá bom? Antigamente, quando a gente ia montar o planejamento, a gente recebia o currículo da instituição, da rede, né? Da rede pública ou da rede privada. Cada escola tem o seu currículo. No caso da rede municipal, cada município, né, tem o seu currículo. Então, a gente recebia esse currículo e estava lá. Olha, os conteúdos que precisam ser ensinados para cada faixa etária. Qual que é a mudança da BNCC? A gente mudou o olhar. O olhar agora não é mais no conteúdo, mas sim nas habilidades que devem ser alcançadas. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma atividade de matemática, tá bom? Essa aqui, esse print, ele é do site da Base Nacional Comum.mec.gov.br, que é onde vocês conseguem ter acesso à BNCC, tá bom? Então, todo professor, ele tem que necessariamente saber desse site, acessar esse site, saber realmente entrar nele, encontrar as informações, porque é nesse site mesmo, na BNCC, que a gente tem que se basear a partir de agora no nosso planejamento, tá? Então, eu fui lá no link lá da matemática, escolhi o primeiro ano, né, da disciplina da matemática, e aqui nós temos algumas unidades temáticas. A unidade temática que eu escolhi foi números, porque é um conteúdo onde a gente sempre trabalha a partir do primeiro ano de uma maneira mais eficaz e mais constante, tá bom? O meu objeto de conhecimento é qual? Contagem de rotina, contagem ascendente e descendente, reconhecimento de números no contexto diário, indicação de quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para organização de informações. Então, esse é o meu objeto de conhecimento. Dentro desse objeto de conhecimento do tema números, eu vou trabalhar algumas habilidades. Nesse caso aqui, a habilidade que eu escolhi tem um código. Cada habilidade tem um código, tá bom? Esse código é esse que está em negrito aqui na imagem. A minha habilidade é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim um código de identificação. Legal. Aqui embaixo eu coloquei um cartaz que ele cotidianamente é usado nas escolas, principalmente nos primeiros anos e na educação infantil também, que é o cartaz do Quanto Somos, tá? É um cartaz que vai contar todos os dias a quantidade de meninas da sala, a quantidade de meninos, a soma dessas quantidades. E aqui a gente trabalha diversas habilidades, mas também está sendo desenvolvido a habilidade desse objeto de conhecimento que eu escolhi, que é utilizar números naturais como indicador de quantidade, que é o que está sendo feito aqui. Então, veja só, eu tenho uma atividade
que é feita na minha sala todos os dias, no início da aula, pelas crianças, e essa atividade não é feita à toa. Esse cartaz não está lá porque é bonito ter um cartaz onde conta as crianças. Ele está lá com um objetivo. Qual é esse objetivo? Trabalhar com essa habilidade que consta na Base Nacional Comum Curricular. Então, o que acontece? Um cartaz desse, ele possibilita para a gente trabalhar com várias habilidades, não somente com essa. Conforme a gente vai lendo esse documento, a gente vai vendo que, olha, nesse cartaz ele está fazendo soma, que é somar a quantidade de meninas com a de meninos. Nessa habilidade não entra soma. É uma habilidade que fala exclusivamente sobre a quantidade e sobre a utilização dos números naturais, certo? Mas vai ter uma outra habilidade nesse documento que vai falar sobre a soma, sobre ensinar para a criança a noção de somar quantidades. E nesse cartaz a gente tem soma, ou seja, é um cartaz onde eu estou trabalhando mais do que uma habilidade, certo? Então, é muito interessante e é necessário que a gente tenha esse tipo de conhecimento, tá bom? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre a inclusão escolar. O que é inclusão? O que é incluir? É a gente pôr para dentro aquilo que está para fora, o que está fora, né? Então, eu estou com uma lista lista de compras e eu preciso incluir alguns itens que eu esqueci. Então, eu vou colocar na minha lista de compras aqueles itens que eu tinha esquecido, porque eles precisam estar na minha lista de compras. E isso é a inclusão. Quando eu falo de inclusão escolar, eu tenho que incluir não somente as crianças que apresentam deficiências. Essas crianças, elas necessitam estar inclusas. Eu lembro que na minha época de magistério, me formei em 2003, nós tínhamos a sala de educação especial. Até mesmo, Carlos Gomes, eu fiz estágio numa sala dessa. Ou seja, as crianças que apresentavam qualquer tipo de deficiência, elas não ficavam nas mesmas salas das outras crianças, nas salas regulares. Elas tinham uma sala especialmente para elas. Eu me recordo muito dessa sala, porque era uma sala onde a gente tinha ali umas 18 crianças, cada uma delas com a sua deficiência, com a sua particularidade. Algumas crianças eram autistas, outras eram crianças deficientes visuais, nós tínhamos crianças de síndrome de Down. São as crianças chamadas de especiais. Elas ficavam numa sala separada, com uma única professora, sem ajudante nem nada. Então, eu lembro que era bem complicado e bem trabalhoso para ela, mas as crianças amavam tanto e tinham tanta afetividade e respeito por ela, que era uma coisa incrível e eu nunca vou me esquecer. Atualmente, a gente não tem mais essas salas, né? Ou não deveriam ter. Vamos pensar por aí, né? As crianças que apresentam necessidades especiais, sejam por condição intelectual ou realmente física, elas estão dentro das salas regulares, tá? E isso é muito importante que realmente ocorra, tanto para essas crianças quanto para as demais, tá bom? Esse contato, essa troca entre elas é indispensável para a educação. Fala-se muito sobre educação em casa, onde os pais dão o próprio ensino para as crianças. Eles ensinam as crianças em casa ou contratam professores particulares. É interessante para algumas pessoas, sim, mas perde-se muito em relação à questão social, que é essa troca que é tão indispensável, tão importante na sala de aula e nas escolas, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a inclusão escolar. Qual que é o olhar da inclusão? Tá bom, já falamos sobre incluir crianças com necessidades especiais, mas não são só essas que devem ser inclusas. A gente tem que incluir na sala de aula aquele aluno que seja tímido, aquele aluno que demora a aprender, aquele aluno que não aprende como os outros, né? Não é que ele não demora, que ele demora, é que ele não consegue aprender como as outras crianças. Ele precisa, talvez, de um método diferenciado para garantir a aprendizagem dele. A gente tem que incluir a criança especial, a gente tem que incluir aquele aluno briguento, a gente tem que incluir aquele aluno que está dentro do esperado e a gente tem que incluir a todos. Todos são únicos em suas individualidades. Então, veja só, o papel do professor é muito mais tenso e muito mais complexo do que a gente imagina.
E quando a gente fala em inclusão, a gente tem que falar em inclusão no seu sentido amplo. Incluir, porque não é fácil incluir o aluno briguento. Não é fácil incluir aquele aluno tímido, onde você percebe que ele está quietinho no cantinho dele e que para muitos professores é ótimo, porque ele está o quê? Não está atrapalhando a aula, porque ele não está atrapalhando seus amigos. Mas até onde essa timidez dele é saudável? Até onde a gente não tem que ter um olhar para esse aluno também? Então é sobre isso que... E quando a gente fala em inclusão, a gente geralmente ouve muito falar sobre igualdade. A igualdade, ela é a ideia de dar a todas as pessoas as mesmas oportunidades. Então, olha, trouxe uma imagem para vocês aqui. Nós temos 3 pessoas, tá bom? Todas essas 3 pessoas, qual é o objetivo delas? Conseguirem a faculdade, a graduação, certo? São 3 pessoas. Qual foram as oportunidades que elas tiveram? As 3 tiveram as mesmas oportunidades. Tiveram os 3 livros que fizeram com que elas subissem e conseguissem chegar perto dessa graduação. Mas as 3 conseguiram chegar? Não, não conseguiram chegar. Por que não? Porque cada uma dessas pessoinhas tem um tamanho diferente. Ou seja, eu dei as mesmas oportunidades para elas, acreditando que eu dando as mesmas oportunidades, todas elas vão alcançar o objetivo. Porém, atualmente, nós temos um outro conceito, que é o de equidade. O que significa equidade? Vamos pensar. O objetivo é o mesmo, conseguir a tão sonhada graduação. As pessoas são as mesmas, com os mesmos tamanhos. O que diferencia são as oportunidades. Eu devo pensar que cada pessoa ela é diferente uma da outra e ela precisa de oportunidades diferentes. Na igualdade, eu dou as mesmas oportunidades, acreditando que todo mundo vai conseguir chegar. Na equidade, eu dou oportunidades diferentes para cada pessoa. Então, isso se aplica muito na sala de aula. Eu tenho 30 alunos na minha sala de aula. Eu não posso ter a ilusão de que todos eles vão aprender do mesmo jeito. Então, eu vou lá, ensino, dou uma atividade para cada um, passo as páginas do livro didático e pronto, todos eles aprenderam. Sim, de 30 alunos, vamos contar aí que 20 crianças conseguiram atingir o objetivo. Mas e essas 10? Será que aquilo que eu propus para elas foi o suficiente para elas alcançarem a aprendizagem? Será que elas não precisariam de outras oportunidades? Será que se eu passasse um vídeo no dia seguinte sobre aquele assunto, pelo menos mais umas 5 crianças não iriam conseguir aprender o que eu estava tentando ensinar? Ou será que se eu desse alguma atividade prática, mais umas 2 crianças conseguiriam aprender? Então, por que não pensar que as crianças aprendem de jeito diferente e as oportunidades dadas a elas também devem ser diferentes? Esse é o conceito da equidade. E isso tem tudo a ver com a inclusão, certo? Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escola informatizada, que seria e é, né, um sonho de todas as escolas municipais, estaduais e as escolas públicas do Brasil, ter um laboratório de informática. Bom, foi feita uma pesquisa no final de 2017, onde se averigou que 81% das escolas públicas têm laboratório de informática. Mas ter o laboratório de informática hoje em dia, ter os equipamentos do computador, não garante necessariamente que existam aulas nesses locais. Primeiro, porque nem todos os professores têm capacitação, têm formação para poder trabalhar com os laboratórios de informática. Segundo, que na maioria das escolas não são contratadas pessoas específicas para poder cuidar e fazer toda a questão de manutenção desses equipamentos. Então, muitos equipamentos quebram, muitos equipamentos desconfiguram e não há um funcionário que faça isso de maneira pronta, né? Prontamente. Muitas escolas municipais ou públicas no geral, quando tem algum tipo de problema nos computadores, precisam abrir chamado e isso leva-se tempo. Quando é resolvido, né? E terceiro, muitos desses laboratórios não têm conectividade.
Então, você ter o computador e não ter uma conectividade com a internet, mas não somente ter a conexão, mas ser uma conexão boa, que atinja todos os computadores, que tenha uma boa velocidade, isso já é uma outra coisa. Então, a gente está vendo nesses tempos atuais, principalmente por conta da pandemia, a necessidade, né, que já deveria ter sido contemplada há muito tempo, de se ter laboratório de informática bem equipado para que a gente possa atender as crianças nos seus estudos, né? Então, essa realmente é uma necessidade grande, mas que estamos caminhando a passos lentos para conseguir, né? É lógico que tem muitas escolas que são particulares da rede privada que já tem laboratório, que tem aula de informática para os alunos, que tem um professor específico para isso, onde até mesmo os professores do ensino polivalente, das outras disciplinas, podem usar esse laboratório para poder desenvolver atividade com as crianças, porém, na rede pública, que é onde tem a maior quantidade de criança, não existe isso. Não estou falando numa totalidade, tá bom? Estou falando numa questão de maioria. É lógico que tem aquelas escolas onde tem um bom laboratório, onde ele é bem estruturado, onde há uma organização, um planejamento para ser usado, um rodízio para que todos os professores possam utilizá-lo. Existem prefeituras também que oferecem para os professores capacitação voltada para a tecnologia, mas não é numa totalidade. E se a gente pensar na necessidade que a gente tem e na importância que se tem de todas as crianças terem esse acesso, nós estamos ainda bem atrasados, né? E como eu já conversei com vocês, faz parte da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, a inserção, né, do uso da tecnologia em sala de aula. Então, olha só, temos um enorme desafio pela frente, que é ter de agora em diante computadores, uma conexão, ter sim o acesso à informatização, o acesso à tecnologia, que é o que as crianças precisam, é o que as crianças exigem, até porque eles vivem conectados o tempo todo. E quando chega numa escola onde não há essa conexão, realmente é um disparate, né? Existe aí uma grande discrepância daquilo que eles vivenciam para aquilo que eles veem na escola. Por isso que muitas vezes a escola não é tão chamativa quanto estar em casa e jogar no computador. Esse é um grande problema. E a gente está aqui tentando pensar e desenvolver atividades, desenvolver alguns planejamentos onde a gente consiga, sim, dentro da necessidade, dentro da capacidade de cada um, e sim, tendo o laboratório de informática à disposição, utilizar esses para poder concluir o planejamento, para poder fazer o ensino interdisciplinar e trazer para as crianças esse contato com a tecnologia em si, né? Isso é muito importante. Então, é um novo desafio, uma necessidade enorme para as escolas e que a gente precisa, sim, buscar recursos e buscar meios de que essa necessidade seja suprida para todos nós, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho nesse aluno que a gente tem hoje. São o aluno da geração dos hiperconectados. Eles são altamente dinâmicos. Essas crianças se adaptam com facilidade às mais diversas situações e desafios. Essa é uma geração tecnológica, com o desenvolvimento de algumas habilidades bastante superiores. Porém, o maior problema será em relação à inteligência emocional. E isso é um outro fator que precisa ser levado em consideração pós-pandemia. As crianças estão passando muito tempo no computador, no celular, aquelas que têm acesso a eles. E isso faz com que elas acabem ficando isoladas, ficando distantes dos seus familiares. Essas crianças podem apresentar no seu futuro dificuldades emocionais, né? E outras dificuldades também, como déficit de atenção, atrasos cognitivos de aprendizagem, irritabilidade, agressividade, tudo isso por conta dessa consequência da hiperconectividade, desse tempo demasiado conectados.
sem um momento de brincar, de se desenvolver, de jogar uma bola, de brincar de pega-pega, de brincar de burquinha. São atividades que desenvolvem tanto a questão físico-motora, como também a questão social, de intelectual, de raciocínio. Essas crianças que ficam o tempo todo no computador, ou no celular, ou no tablet, elas acabam perdendo isso. E isso pode ser um grande agravante no seu futuro. Ainda segundo os especialistas, uma característica muito própria da geração alfa, que é essa geração que nós estamos falando agora, é a impulsividade, o que pode trazer consequências graves a curto e longo prazo. Agora, vocês acreditam que essas crianças, que são os hiperconectados, que o tempo todo eles estão conectados, eles querem uma resposta, eles já vão no celular, na internet, e essa resposta ela é automática, como que eles ficam dentro de uma sala de aula, onde eles ficam aí 5, 4 horas sentados em carteiras enfileiradas, tendo alguém na sua frente com um quadro e com um giz na mão apresentando conteúdo? Será que essas crianças realmente conseguem aprender dessa forma? Essas crianças aqui, os hiperconectados? Bom, esse é um grande desafio e uma outra questão que tem que ser trabalhada e pensada e refletida com muito mais cuidado, tá bom? A escola, ela precisa ser renovada, tanto a escola como a pedagogia. Eu trouxe para vocês aqui algumas charges, tá? Na primeira charge, é bem aquela sala tradicional. A professora lá na frente, no quadro, no giz, e ela dá a dica já. Copiem tudo, hein? Não deixe faltar nenhuma vírgula. E as crianças se questionam, copiar para quê? Não é mais fácil tirar uma foto e mandar por e-mail? Ou seja, eles têm essa noção, eles estão já informatizados, eles já têm essa noção da facilidade que a internet e o computador nos apresentam. Na próxima imagem que a gente tem lá aqui no meio, a gente tem um aluno que sabe a resposta, que está com o caderno na mão, o lápis do lado e o celular na outra mão. E a resposta ele sabe por quê? Porque ele consultou o celular. Assim como a gente tem aqui no final, no ladinho direito, uma outra charge de uma professora explicando, perguntando, ninguém nem aí, ninguém é muito interessado, e na hora que ela coloca aqui, ó, uma moldura de celular, todos olham, porque é isso que para eles importa. A gente tem que chamar a atenção deles. É óbvio que a gente não vai colocar uma moldura de celular ou simplesmente liberar que as crianças levem o celular para a sala de aula o tempo todo. Mas a gente precisa usar a internet, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. E, infelizmente, isso ainda não é possível na nossa realidade no Brasil, na rede pública, tá bom? Estou dizendo pela maioria. Temos as exceções? Graças a Deus nós temos. Mas a maioria ainda é bem precária. E agora falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade. Por que que isso é uma ideia nova dessa escola do século XXI? Porque eu não preciso mais pensar no meu conteúdo exclusivamente na minha disciplina. Principalmente do primeiro ao quinto ano, onde o ensino é polivalente, onde eu, como professora, vou ensinar história, ciência, geografia, matemática e português, e não preciso pensar no meu conteúdo somente em relação a uma disciplina. Então, eu posso, ao mesmo tempo que eu trabalho português, trabalho matemática. Ao mesmo tempo que eu trabalho história, trabalho ciências. E assim consecutivamente, certo? Então, eu posso pensar no meu planejamento, até mesmo para facilitar esse planejamento e para deixar ele mais compacto, porque se a gente pensar na quantidade de horas que a gente tem na escola para poder trabalhar com as crianças e na quantidade de habilidades e conteúdos que são propostos para que sejam trabalhados com eles, é muito difícil que a gente consiga cumprir tudo. Mas se a gente trabalhar de forma interdisciplinar, dá certo. Também temos que pensar nos P3, que são os professores de artes, de inglês e educação física. O quanto dá para ser trabalhado de forma interdisciplinar? Muita coisa, muita coisa. Eu tenho de memória mais recente, o ano passado nós fizemos um projeto na escola de um sarau, né, com o tema de caipira. Então, nós chamamos, né, a orquestra caipira da nossa cidade para poder fazer uma apresentação para a comunidade. E para poder chegar ao dia dessa apresentação, trabalhamos com as crianças o tema caipira.
moda de viola, instrumentos, a realidade caipira, como que as pessoas moram, como se vestem, como que é a realidade dessas pessoas que moram no interior. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu trabalhar isso em várias disciplinas. E eu lembro que o professor de educação física agarrou isso também. Ele trouxe para as aulas de educação física algumas brincadeiras que são brincadeiras típicas mesmo, de brincadeiras de rua, brincadeiras que são muito utilizadas, não, mas que são muito aplicadas no interior. E as crianças se divertiram muito. A nossa cidade é uma cidade interiorana, porém, com a evolução, ela está ficando muito urbana. Então, o professor conseguiu trazer para a realidade das crianças essas brincadeiras tradicionais e brincadeiras mais do interior, e foi muito divertido para eles. Então, isso é interdisciplinaridade. Isso é você trabalhar de uma maneira interdisciplinar. Facilita muito para a criança, facilita muito para o aluno e também faz com que a criança se sinta um pouquinho mais dinâmica, na verdade, né? É prático, é dinâmico, a criança se envolve mais nessas aulas. Então, também faz parte da escola do século XXI. E quando a gente fala em transformação, a gente não deve pensar em nada a curto prazo. A gente sabe que tudo no Brasil demora-se um pouco, e às vezes até muito para se concretizar, mas a gente não pode desistir. Então, o surgimento da BNCC, esse novo parâmetro para a gente, esse novo norte para a gente em relação aos conteúdos, a forma de se trabalhar, foi algo muito importante e que a gente deve começar, sim, a se preocupar em seguir e conhecer cada vez mais. A inclusão que vem sendo feita já nesses últimos anos, ela deve continuar cada vez mais eficaz. A gente deve procurar capacitação, formação, a gente deve procurar meios para poder conhecer o aluno e entender como a gente consegue incluí-lo melhor em sala de aula, certo? Algumas formações, algumas pós-graduações, cursos, ou até mesmo uma conversa com um professor que tenha uma experiência maior na educação especial, facilita com que a gente entenda como fazer a inclusão desses alunos em sala de aula. Não se permite mais ter um aluno da educação especial, um aluno com necessidades especiais, sentado na última carteira da sala, quietinho, porque o professor não sabe lidar com as suas necessidades. Não se permite mais isso. A gente deve avaliar esse aluno, a gente deve incluí-lo e deve considerar que ele necessita da nossa ajuda. Assim como eu já citei para vocês, todos esses outros alunos com as suas individualidades, porque os alunos não são iguais. E a gente tem que parar de acreditar que eles são, certo? A questão da informatização. E isso é um pouco mais difícil porque não depende de nós. Não está nas nossas mãos. Porém, a gente tem que acreditar e cobrar sim do serviço público, cobrar sim dos gestores, cobrar daqueles que têm o poder de organizar e de realmente possibilitar que isso seja algo real, tá bem? Também falamos sobre a interdisciplinaridade, que também está em nossas mãos. Quanto melhor a gente trabalhar de forma interdisciplinar, melhor vai ser a aprendizagem das crianças. Nós vamos parar esse vídeo por aqui e vamos continuar na parte 3, falando especificamente sobre o professor. O professor como um sujeito de transformação. Se você tem gostado dessa nossa conversa, se você tem curtido um pouquinho sobre esse bate-papo, peço que você dê um joinha, que você faça um comentário, até mesmo se teve alguma coisa que você tem algo crítico para poder falar, estamos abertos também a te ouvir, tá bom? Se você quiser, pode se inscrever no nosso canal, de vez em quando vai ter aí algumas coisas novas para a gente poder divulgar para vocês, e eu espero que vocês estejam gostando. Vamos para o próximo então? Até lá!